Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo na paz para você. Vamos estudar Daniel capítulo 5 hoje, sobre a escritura na parede, a história do rei Belsazar, do fim do Império Babilônico e de um novo tempo então nesse período do cativeiro na Babilônia. Antes de qualquer coisa, eu peço para você curte nosso vídeo lá no YouTube, porque o YouTube entende que quando as pessoas curtem, o vídeo se torna de interesse das pessoas e então o próprio YouTube promove o vídeo, fazendo com que ele tenha mais acessos. Eu agradeço você, em nome de Jesus. Compartilha também. Bom, Daniel capítulo 5, vamos rapidamente porque temos bastante coisa e eu tenho um tempo aqui que eu não posso passar. A história do rei Belsazar. Belsazar, ele era neto do Nabucodonosor, ele era filho do Nabonido, que era casado com uma das filhas de Nabucodonosor, e Nabonido foi o último rei babilônico, encerrando então o Império Babilônico, a cabeça de ouro, mas ainda dentro do período que os judeus estavam no cativeiro lá na Babilônia, ok? Bom, mas quem reinava na verdade não era Nabonido, mas sim o seu filho Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Por quê? Nabonido ele ficava em campanhas, né? Nas regiões lá. E então seu filho, ele governava como co-regente na ausência do seu pai. Bom, o capítulo 5 conta sobre o grande banquete que este rei Belsazar deu. Na verdade, as escrituras relatam que ele era, creio que ele era jovem também, e ele era muito irresponsável, insolente, era uma pessoa que não respeitava nada, nem mesmo a sua própria cultura, nem os decretos do seu próprio avô, que foi o rei Nabucodonosor. Então ele era um irresponsável comandando um grande império, o Império Babilônico. Então ele mandou fazer um grande banquete, e ele convidou então 1000 dos seus grandes ali do reino, e ali ele bebia vinho e com as mulheres, com as concubinas todas ali, então era uma grande festa. E ali naquele momento então ele mandou os seus servos trazer os utensílios de ouro e de prata que foram tirados do templo de Salomão, do templo lá em Jerusalém, quando foi saqueado o templo, destruído e tomada a cidade. Mas esses utensílios, eles eram guardados ali no tesouro do rei, não eram usados para nada, né? Até porque os babilônicos, eles respeitavam as divindades. Então, mesmo que aquelas coisas eram para eles, né, outros deuses, que na verdade é o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, eles respeitavam, porque eles respeitavam todas as divindades, né? Mas ali então ele não respeitou isso, não levou em consideração, porque ele não estava nem aí com nada mesmo. E aí quando ele estava ali, né, bebendo, e no versículo 4 fala que ele dava louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, talvez ali neste momento engrandecendo todas as riquezas que a Babilônia tinha, né, a seu favor, no seu império, e os considerava deuses, ou mesmo sendo deuses ali, estátuas, enfim. Ali ele comemorava e bebia, né? E aí ele usava os utensílios, né? As taças de ouro, de prata que foram tirados do templo de Jerusalém. E então, aí nos primeiros capítulos fala que no mesmo instante apareceram os dedos de uma mão de homem, né? Uma mão de um homem, e que os dedos escreviam de frente do candeeiro, né? Que iluminava a parede, né, na caiadura da parede do Palácio Real, né? Então aquela parede branca lá, iluminada pelo candeeiro, então aquela mão ali, aquele dedo foi escrevendo
uma mensagem para ele ali, no meio da festa, que todos que estavam ali com ele viram. E aí relata então que seu semblante caiu, seus pensamentos se turbaram, seus lombos se relaxaram e seus joelhos bateram um no outro. Então veja que ali ele ficou totalmente desconcertado, ele ficou tremendo de medo, ele ficou ali desfalecido de tanto temor que ele teve daquilo, porque ele não sabia o que aquilo significava. E ali então, como era de costume deles ali, né, desde sempre, ele chamou os sábios ali, né, e na verdade, como sempre também em todas as histórias que se passaram ali na Babilônia, os sábios não puderam interpretar a escritura, né, nem ler, nem interpretar a escritura que estava ali na parede. Aí a rainha mãe, né, que então a gente nem sabe se é a mãe dele mesmo, a filha do Nabucodonosor, ou rainha mãe, a avó dele, a esposa, mas também isso não importa. Diz que ela então lembrou-se de Daniel, né, que tinha sido um profeta que ali já tinha servido o Nabucodonosor, já tinha interpretado o sonho dele, já tinha interpretado o outro sonho dele, que ele se tornou como um animal, e já tinha se destacado como alguém excelente, de muita sabedoria, que Deus tinha dado um espírito excelente para ele. Então ela se lembrou de Daniel. Nessa ocasião, Daniel já não era mais um jovenzinho, já tinha se passado ali praticamente todos os anos que eles deveriam ficar no cativeiro, como nós vamos ver logo em seguida, né, que não muito tempo depois eles já foram sendo libertos. Então Daniel já tinha certa idade, né? Então Daniel chegou na presença do rei, do Belsazzar, e aí pôs diante dele, né, fez ele lembrar de tudo que o avô dele tinha passado, né, com relação ao Deus que ele cria, né, e fez ele lembrar quando o rei Nabucodonosor se engrandeceu a si mesmo e ali ele foi cortado da vivência dos homens e foi expulso no meio dos homens e foi morar junto com os jumentos, né? E durante 7 anos ele perdeu a sua razão e ficou como um animal, porque ele deu glória a si mesmo e não engrandeceu a Deus, que ele já tinha conhecido esse Deus verdadeiro, né? E então o Daniel fez Belsazzar lembrar de tudo isso, né? Que na verdade, quando tudo isso aconteceu, Belsazzar, ele era criança talvez, muito pequeno, mas claro, ele deve ter sim lembrado dessas histórias, né? E aí ele fala então: tu, Belsazzar, sabendo de tudo isso, não humilhastes o coração e te levantastes contra o Senhor do céu, trazendo os utensílios da casa dele, né? Então também talvez ele tenha se lembrado ali, né, de quando as coisas ocorreram com o rei Nabucodonosor, que o próprio rei fez um decreto, né, que está aqui no capítulo 3, versículo 29, o rei fala assim: portanto faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, na passagem ali de Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha, que ele viu ali eles serem livres da fornalha ardente. Então ele fez um decreto, era uma lei e ela deveria ser cumprida. E ali neste momento, nem o seu próprio neto obedeceu essa lei, mas ele desrespeitou e enfim, profanou todas as coisas sagradas referentes a este Deus, né? Então Daniel então vai decifrar a escrita na parede. A escrita é Mene, Mene, Tekel, Eparzim. Então, era uma escrita em aramaico. Eles conheciam a linguagem do aramaico, né? Porém, são palavras isoladas que não tinham uma interpretação, não tinha como eles saberem o que significava. Por exemplo, Mene é a raiz do verbo enumerar.
Então, apenas uma raiz de um verbo. Tekel é da raiz do verbo pesar e parzim, dividir. Então, se você for ler apenas por palavras, você ia ver lá enumerar, pesar, dividir, e não tinha muito ali para ele sentido o que isso significava. Então, Daniel, que tinha o espírito excelente, o espírito de Deus, traduziu ali então esta escrito na parede, que foi feita pela própria mão de Deus. Mene, cortou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez ou Parzim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E então no versículo 30 e 31 do capítulo 5, então diz: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, né? E versículo 31, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, neste dia, neste mesmo dia, acabou-se o reinado da Babilônia, acabou-se o reinado de Nabucodonosor, acabou-se a dinastia de Nabucodonosor, acabou-se o reinado da cabeça de ouro. Então agora vai vir o cumprimento do segundo reinado, que foi descrito na estátua do rei, que é o reinado medo-persa, o reinado dos troncos e dos braços, que é o reinado de prata, ok? E uma coisa assim, para esclarecer, porque às vezes nós vemos, mesmo no livro de Daniel ou de Isaías, sobre quem tomou posse do reinado, foi do reinado babilônico, foi Ciro, grande, né? Que foi rei da Pérsia. E aqui está falando que Dario, né, apoderou-se do reino. Então houve controvérsias com relação a isso, se Dario e Ciro seriam a mesma pessoa, mas se fala, uma hora fala que um é o rei, que reinou, o outro é o rei, mas a história relata que quem dominou o reino foi Ciro o Grande, tá? Estão nos relatos da história. Então chega-se à conclusão, né? Poderiam achar que seriam a mesma pessoa, usando nomes, enfim, mas não é isso não. Ciro o Grande foi rei da Pérsia, ele conquistou a Babilônia em 538 a.C. e Dario foi governador da Babilônia, então no período ali 522 a 486 a.C. Então eles são pessoas diferentes, né, mas que estão ali sob o mesmo domínio, e governantes que eram e também que reinavam nesses lugares. No capítulo 6, que já vai falar ali da história de Daniel na cova dos leões, no último versículo fala assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Então, são duas pessoas diferentes. Para esclarecer, eu já tinha até dado uma palhinha em outro vídeo a respeito disso, para que não haja confusão, né? Ok, então acabou-se o Império Babilônico, entra-se agora o Império dos Persas, ok? O capítulo 6 vai contar a história de Daniel na cova dos leões. Veja, essa é uma história conhecida, que até as crianças na escolinha bíblica conhecem, são aquelas historinhas que a gente conta, faz desenho, comenta, mas tem muitas coisas tão relevantes nessa história, né? Se nós formos parar para ver, e vamos pensar aqui, quem é o Deus de Daniel? O Deus de Daniel é o seu Deus. O Deus de Daniel é o meu Deus, é o Deus que nós cremos, é o mesmo, não há diferença. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o seu Deus, é o meu Deus, é o mesmo Deus. Então presta atenção nisso, porque isso é algo que nós devemos guardar na nossa vida. Então, o conteúdo do relato, né, de Daniel na cova dos leões,
ele é semelhante ao do capítulo 3, que conta a história dos 3 jovens na fornalha, mas semelhante apenas no sentido de que Daniel se vê diante da necessidade de enfrentar a morte, por se negar a cometer idolatria e adorar outros deuses, ou a se prostrar diante de outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro, né? E da mesma forma, Deus o salva milagrosamente, como salvou os 3 jovens. Mas nós vamos ver que desta vez a história é diferente, desta vez a situação é diferente, e as coisas, da maneira como acontece, são diferentes do rei Nabucodonosor. Porque o rei Dario, ele tinha o reinado persa, o rei Dario, o mesmo rei Ciro, eles tinham uma outra maneira de dominar, uma outra conduta de conduzir o seu domínio e o reino, né, que eles conquistavam. Então vamos, eu separei algumas coisas aqui a saber a respeito dos persas, né, desse povo que dominou a Babilônia. Bom, então nesse tempo o império passou, foi conquistado por Ciro, como eu falei. Os persas eram um povo nômade, que migrou da parte sul da Rússia, olha que interessante, né, ao Irã, né, por volta do ano 1000 a.C. E o primeiro rei persa que se tem notícia é Ciro I, né, mas não é esse mesmo Ciro que conquistou a Babilônia. Quem tomou a Babilônia foi o seu neto, que é chamado Ciro II, ou Ciro o Grande. Este Ciro Grande, antes dele conquistar a Babilônia, ele conquistou o que é hoje a atual Turquia, e ele moveu seus exércitos até o noroeste da Índia, e 10 anos depois desafiou o poderoso então Império Babilônico, que foi no ano 593 a.C., e aí a grande diferença, né, sem que houvesse uma batalha, né? E fala que ele entrando pelo leito seco do rio Eufrates, que havia mudado seu leito, não houve destruição. Então veja que há uma grande diferença da sua conquista. Nabucodonosor, ele invadia a terra, ele destruía, botava fogo, matava, queimava e trazia escravo, cativo, pegava todo mundo, roubava, saqueava, fazia tudo que era de ruim e tenebroso, e tornava as pessoas cativas, prisioneiras, escravas, mas os medos persas não fizeram isso. Tanto é que eles entraram ali, né, no templo do Belsazar. O que aconteceu é que eles mataram o rei, somente isso, mas não destruíram nada, não derrubaram o palácio, não destruíram a cidade, nada. Tomaram posse porque mataram o rei ali. E, na verdade, Ciro reverteu o processo dos povos conquistados, de todos esses povos que ele conquistou antes, e assim também como os judeus. Ele reuniu os prisioneiros de guerra, né? Porque aí tinha assim, né, os líderes, no caso do Belsazar, foi morto, e ficou ali, os líderes do palácio passaram a ser seus subjugados a eles, né? E o que ele fazia? Então ele reunia os prisioneiros de guerra e devolvia aos seus países, e devolvia para eles junto com as imagens dos seus deuses, né, cada um para suas nações lá, que foram levados à Babilônia. Então, assim, no ano 538 a.C., permitiu-se aos judeus voltar a Israel, levando consigo os tesouros do templo de Jerusalém, o qual deviam reconstruir. Muito legal assim, perceber toda a história se cumprindo, né? E que também Isaías profetizou a respeito de Ciro, e de que o reinado dele foi o grande ajudador do povo judeu para retornar para sua terra, para reconstruir o templo, levantar os muros e assim por diante, né? O Império Persa, sob o governo de Ciro e dos reis que o sucederam, constitui o pano de fundo histórico dos livros de Esdras, Neemias
Esther e parte de Daniel, né? Como nós estamos vendo a história aqui de Daniel, que começou aqui na tomada do reino da Babilônia, e nós vamos ver também que Esdras, né, foi a grande profeta ali que foi levado para reconstruir o templo, e Neemias, né, que foi usado para reconstruir os muros. Então foi tudo no reinado medo-persa que isto aconteceu. Então, na verdade, este reino ajudou o povo judeu a voltar para sua terra, a reconstruir, enfim. E tudo, lógico, sob a presciência de Deus, sob a ordenança de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor tem os reis, os poderosos nas suas mãos, e para onde Ele quer, Ele os inclina, né? Meu querido e minha querida, eu queria abrir um parênteses aqui para você, tá? Se você está esperando alguma coisa de alguém poderoso, alguém que você pensa, essa pessoa pode fazer algo por mim, se Deus quiser que ela faça, Ele vai fazer. Acredite no Deus poderoso, mesmo Deus de Daniel, mesmo Deus de Israel é o nosso Deus. É o Deus que pode todas as coisas, que tem os poderosos nas suas mãos, que tem os reis nas suas mãos, que tem as situações nas suas mãos, e tudo conforme lhe apraz e para a honra e glória do seu nome. Então creia nisso em nome de Jesus. Bom, fala também que ele ampliou, né, esse reino, ampliou as suas fronteiras até a Índia, a Turquia e Egito, e tudo pertencia para eles. Nesta época, então, foi o reino de prata do tórax, dos ombros e dos braços da estátua. Ok? E aí vamos ver mais tarde, 200 anos depois, Alexandre Magno, que foi chamado de Alexandre o Grande, em pouco tempo fez da Grécia o império dominante. Né? Então nós vamos seguindo 200 anos depois a estátua, os quadris que representa a parte de bronze da estátua, cumprindo-se então o sonho do rei e aquilo que Daniel interpretou. Alexandre o Grande, grego, um dos maiores conquistadores, a história conta que ele em poucos anos, ele conquistou todo o mundo da sua época, e ele chegou a ficar lá depressivo porque ele não tinha mais nada para conquistar, né? Mas ele morreu também jovem, morreu cedo, e ele foi um grande conquistador também. Então ele depois veio e dominou o Império Grego, que também na época de Jesus já tinha uma certa influência, mas também já estava dominado pelo império que era o romano, né? Mas ainda os gregos ali tinha bastante influência ali na vivência do povo judeu e de quando Jesus veio ao mundo, né? Então, veja bem, Ciro animava os povos dominados a seguirem seus costumes e seus deuses e contribuía para mantê-los contentes. Ele não queria guerra, não queria destruir, matar ninguém, não. Ele queria apenas governar ali, ter paz. Então ele deixava que todo mundo ali seguisse seus deuses, seus costumes. E assim foi com Daniel, que estava ali entre os seus governantes. Ele tinha a liberdade de adorar o seu Deus, de orar ao seu Deus, de buscar o Deus de Israel como ele quisesse, da maneira como ele quisesse. Ele não era proibido de fazer isso. E aí Dario constituiu, fala ali na história, né, no capítulo 6, 120 sátrapas, que eram governantes das províncias, né? E ali, sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles. Então ele sempre se destacava em sabedoria e entendimento, e ele sempre estava ali no topo de comando dos sábios ali. Então ele foi colocado ali entre os 3 principais, entre os 20, e como diz, né, porque havia nele um espírito excelente, né? O texto fala que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então ele iria ficar acima de todos aqueles outros sábios
e governantes ali. E aquilo não pareceu bom para eles, claro que não, né? A inveja e a competição ali, jamais que eles iam querer que um ancião judeu, né, que já estava ali há tantos anos, que era um cativo ali, fosse ser um principal acima de todos eles, né? Só que eles não achavam ocasião de erro nele, porque Daniel era muito correto, era justo, fazia tudo certo, né? E eles não achavam erro nele, nem culpa para poder acusá-lo, para poder derrubá-lo, né? Dessa posição que ele alcançava sempre. Aí no versículo 5 eles dizem assim, do capítulo 6, né? Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, né? Então aí eles bolaram um plano e foram para o rei, né? Olha o plano. E eles falaram assim, ó rei, que o rei estabelecesse um decreto e fizesse um edito, né? Que todo homem, por espaço de 30 dias, não poderia fazer petição para qualquer outro Deus, nem a outro homem, mas somente para o rei. E quem desobedecesse fosse lançado na cova dos leões. E ali naquele momento Dario não identificou nada suspeito, achou que era apenas algo para que ele fosse homenageado nesses 30 dias aí, e aí acabou caindo na cilada desses sábios aí, desses sátrapas, né? E porque os sátrapas conheciam Daniel, conheciam a vida dele. Meu querido, se as pessoas conhecem sua vida e o diabo pode tentar tramar contra a sua vida, se você permanecer fiel, ele não vai poder nada contra você, porque o Senhor mesmo vai te defender. Então não tema. Daniel, então, quando ele soube do decreto, ele continuou na mesmo posicionamento, porque ele tinha liberdade para servir o seu Deus, dado pelo rei ali, e ele justamente foi orar, como fazia sempre. Então ele entrou no seu quarto, com as janelas abertas, e em direção a Jerusalém, porque era o hábito deles, porque estava lá na lei, né, de Moisés, e ele orava 3 vezes por dia e dava graça diante de Deus. E é claro que aqueles homens sabiam da fidelidade de Daniel, e sabia que ele não ia, ele ia continuar fazendo isso, né? O inimigo te conhece. Ele conhece você, ele sabe da tua fidelidade, ele vai tentar pôr um laço, mas você não vai cair, porque o justo não ficará, mesmo que caia, não ficará prostrado. O Senhor conhece o caminho do justo, e o Senhor guarda o caminho do justo, está na palavra de Deus. Então creia e toma posse disso, em nome de Jesus. E aí correram contar para o rei, esse Daniel não faz caso de ti, ó rei, nem que sou interdito, né? E aí o rei, no versículo 14, ele percebeu ali que se tratava de uma cilada contra Daniel, que ele tinha caído, na verdade, numa armação contra Daniel, e o texto fala que ele se empenhou a partir dali para salvar Daniel, mas ele não podia desfazer o seu decreto. E aí então ele ordenou que o Daniel fosse lançado na cova dos leões. E ele disse no versículo 16, o teu Deus, a quem continuamente serves, que ele te livre. Ali o nome de Deus foi empenhado na boca do rei ali, porque ele sabia das histórias, já tinha ouvido falar das histórias de Daniel e de tudo que Daniel tinha feito ali naquele reinado ali babilônico. E lançado na cova, colocado uma pedra e selado com o anel do rei, né? Colocou ali talvez uma massinha com um anelzinho ali, e ficou a marca. Se aquilo fosse mexido do lugar, então saberia que foi rompido. Então ali estava selado. E colocou na pedra ali, pronto. E o rei, isso que é muito lindo, né? O rei no seu palácio passou a noite em jejum e não deixou trazer em sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O próprio rei que mandou Daniel para a cova dos leões, o próprio rei que deu a sentença de morte para Daniel, este próprio rei jejuou, se absteve de estar
diante de música e de alegria, por amor a este servo. E aí, de manhã, ele correu lá e falou: Daniel, servo do Deus vivo. Ele reconheceu esse Deus. Seria caso que o Deus a quem tu continuamente serve tenha podido te livrar? E eu vou ter que acabar, que meu tempo está acabando aqui, meu vídeo vai acabar. E ele disse: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E ali vai continuar a história, que Daniel prosperou no reinado de Ciro. E para terminar essa história, porque está acabando o meu tempo, todos aqueles que conspiraram contra ele foram lançados, ele, seus filhos e suas mulheres, na cova dos leões. E antes mesmo que eles chegassem lá naquele buraco onde estavam os leões, a palavra diz que os leões lhes esmigalharam os ossos. Meu querido, em nome do Senhor Jesus, o inimigo do Senhor já está despedaçado, porque ele já foi derrotado, destruído na cruz pelo sangue poderoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe.